Olá, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias, nos encontramos nesse horário. É um horário que nós reservamos o nosso dia para conversar com Deus, para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, cuidar um pouquinho dos nossos sentimentos, tranquilizar um pouco a nossa mente e o nosso coração. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por mais esse encontro, pedimos para Ele que fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, que nós possamos estar de coração aberto para entendermos a leitura do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O capítulo de hoje é o capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente aos saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram reconhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. O que essa parte do Evangelho vem nos mostrar é que antigamente, a gente sabe que as palavras eram mais limitadas, Então, uma palavra, ela tinha vários significados. E na época de Jesus, a gente sabe que o Espiritismo ainda não tinha sido decodificado, Jesus trouxe os ensinamentos dele, o Espiritismo veio mostrar a prática dos ensinamentos dele, Então, na época de Jesus, era usada a ressurreição, porque a palavra mostrava que poderia a pessoa ressurgir. Só que a gente sabe que é impossível quando a gente morre, de verdade morrer mesmo, não tem como voltar esse mesmo corpo. A gente sabe que a vida que a gente está aqui na Terra, ela é temporária. A nossa vida mesmo, nós somos seres imortais, é uma vida longa, que ocorre a maior parte do tempo no mundo espiritual. Aqui a gente está só no estágio, Então, como diz aqui, lembra da passagem de Lázaro? Que Lázaro foi dado como morto, daí Jesus foi chamado, foi lá e falou para Lázaro para ele levantar, e daí Lázaro saiu andando. Porque, na verdade, Lázaro não tinha morrido, Ele tinha aquela doença que a pessoa dá todos os sinais de que está morto, mas na verdade não está morto, Então, é normal a pessoa levantar porque ela está viva. Então, é esse corpo que vai levantar e andar. Agora, a partir do momento que já morreu, não tem como fazer isso de novo, Esse nosso corpo, ele vai deteriorar,
vai ficar por aqui e quando a gente nascer, a gente vai nascer com um corpo novinho. Então o Espiritismo veio nos mostrar que a ressurreição não é possível, não é possível o mesmo corpo voltar, mas sim reencarnar, a gente ter um corpo novo e uma nova missão a cada vez que a gente está aqui na Terra. Assim como Elias era João, por quê? Elias reencarnou como João, né? Então, na passagem, se a gente for olhar lá para trás, tanto que no Evangelho é um tema antes desse aqui, que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a gente não tem como não nascer para evoluir. Jesus, quando apareceu, daí vocês vão me perguntar assim: mas Márcia, Jesus não ressuscitou no terceiro dia e o corpo dele apareceu? Então, não, gente. O corpo de Jesus morreu. O que aconteceu é que o Espírito de Jesus apareceu, se materializou e as pessoas viram. Então, daí como aconteceu esse fenômeno, daí as pessoas falaram que ele ressuscitou no terceiro dia. Mas, na verdade, o que houve foi uma materialização do Espírito de Jesus, que isso é uma coisa que Jesus, como ele curava, como ele tinha todos os dons, para ele era uma coisa normal, se fazer visível, mesmo já tendo perdido o corpo físico, né? Então, olha que coisa bonita de Jesus, mostrar que a gente morre, esse corpo que a gente tem aqui vai ficar, mas o Espírito continua para a vida eterna, ou seja, a gente continua para a imortalidade. Daí a gente nasce de novo, tem a oportunidade de ter novos conhecimentos, resolver algumas questões do passado, tentar melhorar, tentar aprender e tentar evoluir sempre. A gente sempre vai evoluir, mas cada encarnação com um corpo diferente. Então eu até brinco assim: hoje eu sou a Márcia, em outra vida eu não sei quem eu era, podia ser o José, a Maria, a Joaquina, não sei. O que mudou foi esse corpo. E esse é o nome que eu uso hoje. Na outra vida vai ser um outro corpo com outro nome. Mas a minha essência vai continuar a mesma. A minha vida, ela vai continuar a mesma. Independente do nome que eu tenho, independente da forma que eu tenho, independente do corpo que eu tenho, o que vale é aquilo que eu sou. E é isso que Jesus vem nos mostrar. Que o que importa é o que nós somos. Não tem como a gente imaginar que alguém vai levantar e vai sair andando depois de ter morrido. Mas a gente sabe que a morte não existe. E Jesus veio nos mostrar isso. E isso é tão reconfortante para a gente, porque eu acho que é uma das partes que mais confortam na doutrina espírita. Porque eu não sei quanto a vocês, mas muita gente chega na casa espírita procurando um consolo por ter perdido alguém que ama. Um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, um amigo, independente. Muitos chegam na casa espírita buscando uma resposta para a morte. E daí o Espiritismo vem dizer que a morte não existe. Que é só uma transição, a gente só mudou a matéria. Deixou essa matéria pesada, densa, que já aprendeu tudo o que tinha que aprender aqui na Terra, para dar continuidade no conhecimento, na evolução no mundo espiritual. E que um dia a gente vai se encontrar novamente, né? Então, não existe um fim, existe só uma passagem. A vida continua do outro lado, estamos em dimensões diferentes. Os sentimentos continuam, os laços afetivos continuam. Então, se a gente tem alguém que já partiu para o mundo espiritual, é só fechar os olhos, fazer uma prece que essa oração, essa doação de amor vai chegar até lá, assim como acontece do lado de cá. Quando a gente ama, está no mundo espiritual, faz uma prece para consolar o nosso coração, a gente também sente, né? Então, o Espiritismo vem nos mostrar que não é possível a gente levantar depois de ter partido. O corpo não existe a ressurreição, existe a reencarnação, que ela é permanente para a gente poder ir aprendendo, evoluindo a cada vida. Eu acho que essa é a beleza de Deus, a oportunidade que Ele nos dá, né? Porque já pensou se fosse uma vida só?
Assim, um período só, estou vivendo aqui como Márcia, de repente morreu, acabou, né? Então, não. Vai continuar, vai nascer de novo, vai ir melhorando, vai ir aprendendo e assim sucessivamente. Então, essa parte do Evangelho vem nos mostrar isso, esse ensinamento que muitas vezes a gente não tinha, não entendia, porque eu questionava antes de ser espírita, como que alguém que morreu pode ressurgir, né? Mas é a palavra que era usada na época de Jesus. Então, o Espiritismo veio trazer o esclarecimento dessa palavra que era utilizada e nos mostrar que existe a reencarnação, né? E que o que Jesus fez não foi ressurgir através da ressurreição, e sim mostrar o perispírito dele, né? O corpo espiritual, mostrar que existe uma vida, que a verdadeira vida não é aqui na Terra, e sim no mundo espiritual. Porque como a gente já viu aqui no Evangelho, existem muitas moradas na casa do meu Pai. E como falou ali, ninguém vai ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ou seja, cada vez que a gente nasce, a gente cresce, a gente morre, a gente renasce novamente, nós vamos tendo oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, e a gente vai aprendendo em cada reencarnação. E vai chegar uma época, por mais que a gente fale que não, vai chegar uma época que a gente vai evoluir tanto que a gente vira seres de luz. Que é isso que Deus espera da gente. Vai demorar um pouco, né, gente? Mas a gente vai chegar lá. Se a gente tem Jesus como nosso modelo, como nosso guia e modelo, ele já passou pelas coisas que a gente passou e ele tá lá, cheio de luz, nos ajudando, nos orientando, nos acalentando nos momentos de dificuldade. Então, se ele é o nosso mestre, é o nosso guia, com certeza, dia a dia a gente vai aprendendo e vai chegar uma época que nós vamos virar seres iluminados igual ele. Então, isso é o que nos deixa acreditar no amor de Deus sobre todos nós que somos filhos dele. Então, eu acho que é isso que esse capítulo quer nos dizer, para a gente ter mais fé e esperança, acreditar na vida e saber que a gente vai evoluir. Só que depende de cada um de nós. Então, que a gente possa colocar o Evangelho do Cristo em prática todos os dias na nossa vida. Não ficar só na teoria, né? Se a gente coloca em prática, é sinal de que a gente está começando a melhorar. Então, acho que é isso que esse capítulo está falando pra gente. Então, vamos fazer a nossa oração? Agradecemos a Deus a oportunidade do aprendizado de hoje, que nós possamos nos espelhar em Jesus e assimilar todas as energias boas, tentar olhar para a gente com mais carinho, com mais amor, sentindo todo esse amor que nos envolve, o amor do Cristo, o amor do nosso Pai, que esse amor possa também se espalhar em todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus, que esse amor possa ir até aqueles que não têm um lar, que muitas vezes perderam a cidadania, não tem comida, não tem bebida para beber, água, muitas vezes passam frio, que eles possam ter mãos amigas que os acolham nesse momento. Pedimos, Pai, por todos aqueles que sofrem com dores físicas e emocionais, que eles possam encontrar o equilíbrio, encontrar a paz, fortalecer a sua fé e a sua esperança. Pedimos, Pai, por todos aqueles que no momento de desespero pensam em tirar a própria vida, que eles possam sentir o amor de Deus nos seus corações, que possam ter fé e esperança no futuro. Pedimos que esse amor envolva todos aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, que possam encontrar mãos amigas para ajudá-los. Pedimos por todos aqueles que estão doentes nos seus lares, nos hospitais, que possam ter fé e esperança no futuro. Pelos seus familiares, que possam acreditar em dias melhores. Pedimos por todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, que possam ser recebidos pela equipe de Maria.
e os seus familiares possam ser reconfortados nesse momento. Pedimos, Pai, por todos aqueles profissionais que saem todos os dias do seu lar para conseguir levar o pão para sua casa, que estão aqui trabalhando, nos ajudando, principalmente aqueles que trabalham na área da saúde, que eles possam ter fé e esperança no futuro e que os seus familiares também possam sentir esse amor de Deus invadindo seus lares. Pedimos, Pai, que essas energias de amor envolvam todos aqueles que sofrem nesse momento. E se por acaso nós tivermos alguém no nosso coração que está precisando desse carinho, que nós possamos pensar nessa pessoa recebendo esse amor fraterno de Deus. Pedimos que essas energias envolvam o nosso lar e envolvam nós mesmos, que nós possamos sempre ser gratos pela nossa vida e por todo o aprendizado, e que possamos seguir os caminhos do Mestre, ajudando mais do que ser ajudados. Que possamos sempre ser gratos pela vida. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos a cada um de vocês que todos os dias está aqui conosco para fazer a leitura do Evangelho, essa família que está se formando. Que Deus possa abençoar vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã nós estaremos juntos novamente nesse mesmo horário. Fiquem com Deus.